Olá a todos e todas, eu sou o professor Martoni Demes da Silva. Estou aqui por meio desse vídeo para gravar a apresentação desse artigo, dessa pesquisa para o Encontro Anual de Tecnologia da Informação, EATI. Então, o meu artigo, o meu trabalho, junto com o meu orientando, Wellington Silva, é intitulado como Segmentação RFV com Clusterização. É um framework que a gente bolou, que a gente elaborou, comparativo para análise de marca. Então, vem com a gente aqui para saber como é que funciona isso. Então, primeiro, eu quero trazer para vocês o contexto e a motivação. Essa segmentação de clientes, ela é essencialmente, para entender, a gente procura segmentar por meio de clusterização, seja como for, para entender o padrão de consumo, né? Então, essa foi a ideia básica. E aí, a partir disso, a gente utilizou o modelo RFV, que é essência, frequência e valor monetário, que é amplamente utilizado na questão da sua simplicidade e eficácia quando a gente vai criar grupos de clientes, né, baseado nesses parâmetros. Só que tem um problema, pessoal. Muitos desses estudos usam apenas o Camins, o modelo Camins, o algoritmo Camins, que ele ignorando a diversidade de outros algoritmos e métricas possíveis, né? Porque o Camins supostamente já é bastante consagrado, contudo, é viável a gente utilizar outros algoritmos também, outros modelos. Então, vê aí a nossa proposta, que é uma solução que a gente implementou, que é um framework que a gente vai comparar, né, de forma replicável, unindo todas essas técnicas de clusterização e também aliado com o do negócio específico em si do cliente, beleza? Então, como é que seria? O objetivo desse estudo é desenvolver e avaliar um framework, certo? De segmentação RFV, os parâmetros RFV, que, neste caso, vai comparar múltiplos algoritmos de clusterização ou agrupamento. São 4 algoritmos. Vamos trabalhar com as métricas internas que são utilizadas em agrupamento, como Cilliat, Kalestin e David Bold, por exemplo. Vamos incluir indicadores estratégicos, né, específicos para determinada clientela, que é ticket médio, taxa de recompra e receita, no âmbito do dataset escolhido. E vamos promover, assim, decisão de marketing orientado por esses dados. Dados das métricas relacionadas aos modelos e também dados estratégicos relacionados, né, a esse agrupamento por meio desses clusters. Aí eu trouxe alguns referenciais teóricos de cada um para a gente entender melhor. Isso está no artigo também. Por exemplo, nós trouxemos o RFV, que mede o engajamento e o valor do cliente por meio dessas métricas, sobre as quais já falei. O Camins, que é o mais popular, mas também tem as limitações dele, em relação a clusters esféricos, sensibilidade a outline e assim por diante. E também, no artigo a gente trouxe, porque o tempo é muito curto, outros métodos explorados, né? Outros modelos de agrupamento, que é o Agglomerate, que é o hierárquico, né? É um tipo hierárquico. O DBScan também é fortemente utilizado em algumas pesquisas, certo? E também o GMM, que é um modelo já mais probabilístico, né? E aí, o que está faltando, pessoal? Que eu notei em algumas pesquisas dentro desse parâmetro da busca teórica, né, e trabalhos relacionados. Aqui, falta a integração entre validação técnica e esse impacto estratégico, certo? Esse impacto, né, de fato. E aí, foi o que a gente pensou nesse trabalho. O que a gente fez? Qual foi a nossa jornada metodológica? Esse framework, né, ou essa estrutura, pequena estrutura que a gente elaborou, ela é formada por 4 principais etapas, né? Claro que tem outras inerentes, né? Vamos fazer o cálculo desse RF, depois a aplicação do modelo de clusterização em Python, certo? Em Python. Depois nós temos a validação da técnica estratégica por meio da verificação, né? Depois, interpretação gerencial dos clusters, a gente vai avaliar esses clusters. E, por fim, a implementação em Python, né, com um notebook replicável. E eu até fiz o desenho nós fizemos junto esse desenho desse fluxograma metodológico, né? O cálculo da RFV, a clusterização, a escolha, a aplicação, essa validação técnica, né? Validação por meio dos resultados das métricas envolvidas, e também os indicadores estratégicos, né? Que estão relacionados ao contexto do cliente, que seriam indicadores ticket médio, receita, recompra e assim por diante. Ok? E aí, o fluxograma, como eu falei, visual, né? Dadas as etapas, nós temos esse fluxograma aqui, né? Como eu mostrei, a preparação dos dados, o cálculo da
RFV, a aplicação do algoritmo, propriamente dito, são 4 modelos que a gente aplicou, e essa avaliação técnica e estratégia. Técnica e estratégia. E, por fim, vamos fazer essa interpretação dos clusters, né? Beleza? Então, fazendo a validação e a comparação, claro que isso aqui foi aplicado em Python, tem que estar disponível o acesso ao algoritmo, o acesso ao notebook, ao dataset. Se não tiver o link no artigo, a gente pode disponibilizar no final da apresentação, tem meu e-mail. E aí a gente encontrou, né, os valores, né, de cada uma dessas variáveis para cada um dos algoritmos. Claro que lá tem muitas outras variáveis envolvidas, mas eu peguei essas aqui, são as principais. E aí, avaliando direitinho o caminhos, comparando com outros, né, caminhos, com esses outros aqui, aí verificou que o caminhos e o GMM, ele possuem melhor performance, né? Então, assim, o caminhos, a gente quer queira ou não, a gente ainda precisa utilizar. O DBScan é útil para detectar outline, né? E nichos específicos, né? Como pode ver bem aqui, né? As métricas do DBScan, né? Ó, são bem significativos comparado com os outros, né? Se você pegar aqui e comparar os valores com os outros. Ok? E aí, pessoal, a gente trouxe até aqui uma imagem comparativa do visual dos clusters gerados por algoritmo de caminhos, o Aglomerate e o DBScan e o GSM. Repara que para cada um existe uma forma bem relevante, bem diferente de fazer essa clusterização, né? Essa criação de grupos, né? Vocês podem destacar aí pelas imagens, né? O DBScan já tem mais, ó, é bem mais um grupo só, né? Aqui são mais um grupo, não, um cluster, aqui também é bem diferente comparado com os outros, tá bom? E aqui é só uma reiteração do que eu foi dito anteriormente, né? O caminhos e o GMM, que possuem melhor performance. Tranquilo? Então, e os indicadores, né? Além de a gente fazer a análise das métricas dos algoritmos, a gente traz também indicadores do negócio, né? Que está relacionado, no caso, aos clusters que foram gerados, né? A gente pegou, no caso, 3 clusters e avaliamos, né? Essas métricas, essas taxas, essas avaliações que são do negócio, né? Verificando que para cada cluster tem os valores aqui respectivos, certo? Taxa de recompra, receita, assim por diante. Que é essa ideia de que a gente tem que entender que esses clusters, eles têm que ter uma visão para o mercado, a visão do cliente, para a pessoa que vai visualizar, bem mais simplificada e entender, né? E utilizar aquelas clusters. E a gente viu que o cluster 1, né? O cluster 1, os clientes de alto valor e alta fidelização, ou seja, com foco em retenção e personalização. Então, a gente vê por aqui, ó, os clientes, né? Porque tem maior taxa de recompra, né? E uma receita maior, né? Alta fidelização e de alto valor. Ou seja, eles tornaram a comprar novamente, né? Como a gente viu aqui. E essa é a proposta de fazer uma clusterização, é ter essa visão bem específica, aprofundada, e que a gente consiga entender o que realmente aqueles clusters estão entregando. Tá? Então, por isso que a gente juntou, a gente trouxe as visões das métricas aplicadas pelos algoritmos, depois, a partir daí, a gente também as informações ou dados atinentes ao negócio. No caso aqui são essas três métricas aqui. Então, essa foi a proposta. E o que a gente pode fazer de discussões e diferenciais? Combina um rigor técnico com essa relevância prática, né? A gente vê na prática como é que foi entregue os resultados do cluster. Evita viés ao comparar múltiplos algoritmos, né? Ou seja, eu estou fazendo uma validação por meio de não só um algoritmo, mas de 4 algoritmos. Isso é importante para poder dar essa confirmação e essa validação, beleza? Entrega de resultados reproduzíveis e aplicáveis ao marketing real. Entrega de resultados aplicáveis ao marketing real, né? Porque, de fato, ele vai apresentar, como vocês viram aí, os resultados baseados, né, lá no marketing real. E a partir dali eu posso gerar mais valor, gerar mais, né, aquisição de dados, aquisição de clientes. E um framework flexível e escalável para diferentes setores, né? Ou seja, eu posso aplicar esse mesmo framework em diferentes situações, com a mesma replicagem, né, replicar da mesma forma, para obter outros valores em outros datasets, em outras circunstâncias. Então, essa é a ideia desse framework, que eu tenho a possibilidade de replicá-lo. Beleza? Aí, a conclusão de trabalho futuro, nós temos que o framework ele amplia essa compreensão do comportamento do cliente, que não adianta ficar só com as métricas do algoritmo, tem que ampliar também a visão para o cliente. Mostra que combinar métricas técnicas e estratégias gera segmentações mais úteis, não é isso? Uma evolução. Aí no futuro, a gente pretende o quê? Uma evolução do RFX, que seria um plus mais X, incluindo engajamento digital, churn, LTV, são métricas que estão relacionadas mais a essa parte de marketing, né? E a contribuição que a gente pode destacar é suporte à tomada de decisão,
baseada em dados do marketing moderno, certo? Então, esse aqui que é uma das principais relevâncias dos resultados desse trabalho, beleza? Então, pessoal, essa foi uma breve descrição e apresentação do nosso trabalho, segmentação RFV, com clusterização, um framework comparativo para análise de marketing. Espero que tenham entendido, espero que depois, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato por meio desse e-mail aqui. Eu concluo minha apresentação, agradeço a todos e todas por assistir até aqui e fico à disposição por meio desse contato para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui. Um abraço.